Olá, meus queridos. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos, falando então sobre crescente fértil. Vamos lá? Bem, para falar um pouco do crescente fértil, antes temos que falar um pouquinho sobre a nossa transição da pré-história para a história antiga, né? A pré-história, né? Não que não haja história nesse período, né? Porém é pré-história porque nesse período não temos registros históricos, né? Como a gente conversou na aula inicial sobre o que é história, né? Então a necessidade que precisamos de registros. Esses registros, né, vão vir principalmente com o advento da escrita. Então, né, o que a gente considera como pré-história é toda aquela história antes do desenvolvimento da escrita, né? Perfeito? Bem, então, o último momento ali da pré-história humana foi a Idade dos Metais, certo? Que foi quando começamos a manejar, então, metais, né, melhor que, né, fornecem ferramentas melhores do que pedras, né? Então, como cobre, bronze, ferro, certo? Então, é esse desenvolvimento inicial de uma metalurgia. Começamos, então, a aperfeiçoar ferramentas e armas também, né? Não armas só para combate humano, né? Mas para caça também. Então a gente começa a desenvolver ferramentas para agricultura e para caça, né? Desenvolvendo assim ferramentas melhores para agriculturas, começamos também a elaborar uma agricultura melhor, né? A gente começa então a ter uma agricultura mais útil, a gente começa a ter um aproveitamento muito maior da agricultura, o que exige, né, o que primeiro que rende, né, mais a gente começa a ter mais alimento e a gente começa a ter algumas necessidades. Primeiro, que as disputas territoriais começam a ser mais sérias ainda, né? Não que não fossem antes. Porém, né, agora a gente tem essa. A gente tem sempre tentando tirar o máximo da terra, né? Então agora também a terra vai ter um valor ainda maior, não que não tivesse anteriormente, né? A gente vai começar a se organizar em organizações sociais mais sofisticadas, então vão deixar de ser aquelas tribos muito primitivas, né? A gente vai começar a ver que a reunião humana até certa parte vale muito a pena. Só que a gente também ganha então essa necessidade então com mais gente, com mais comida, né, mas com muita coisa para organizar, a gente precisa de um controle maior, né? Dessas instituições que estão surgindo e das funções que cada um vai exercer nessas novas organizações. E isso vai exigir um registro melhor. Não que não tivesse nenhum, a gente, né, tem como alguns relatos de como eles registravam algumas coisas, mas não era ainda pela escrita. Porém, esse registro melhor, né, mais bem desenvolvido, então ocorre o desenvolvimento da escrita. E neste momento temos então a transição da pré-história para a história antiga, certo? Então é esse período da antiguidade. As primeiras grandes civilizações, então, né, vão se estabelecer às margens de grandes rios. Como vimos, temos essa necessidade da agricultura, né? Além do rio fornecer alimento, fornece também água potável, que é necessária, né? Então, as necessidades de terras férteis. E nesse primeiro momento, a gente vai ter muito do determinismo geográfico, que é isso, né? A geografia vai moldar muito os costumes humanos ainda, né? Então, dependendo se for uma terra fértil ou não, né? Né, por que se estabelecem ali, que a gente vai ver bastante nessa aula, como nesse ponto a geografia será muito importante para o crescente fértil, né? Para a história ocidental, né, como a gente estava discutindo, a gente está vendo a história da Europa Ocidental. O nosso principal assentamento, então, vai ser o Crescente Fértil, certo? Que vai ser uma região que abrange o Egito e a Mesopotâmia, com três rios: o Rio Nilo, no Egito, e na Mesopotâmia, o Rio Tigre e Eufrates. Então, né, essa região denominada Crescente Fértil, né? Então, esta região aqui, né, como podemos ver, né, esse é o mapa atual, obviamente, né, mas a região do Egito e a região aqui da Mesopotâmia, né, que é essa região principal aqui do Oriente Médio acima, né, da Arábia Saudita, né? E por que Crescente Fértil, né? Primeiro que aqui os rios, né, o Rio Nilo e o Rio Tigre ao norte e o Eufrates ao sul, né? Toda essa região que esses três rios banham, né? Né, segundo os relatos, lembraria então
o formato de uma lua crescente. Então seria uma região extremamente com terras férteis, né, onde a agricultura era possível. Lembrar que aqui a gente vai ter deserto, para cá também, aqui a gente vai ter uma região montanhosa, então, né, vai ser muito importante essa região fértil. Né? Então, perfeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre o crescente fértil. Né? Então, o início da Idade Antiga vai se caracterizar pelas grandes civilizações. Né? A gente vai ter grandes civilizações, o Egito vai ser uma grande civilização, a Mesopotâmia terá diversas, nos quais o poder do Estado, a gente vai ter já uma ideia de Estado, né? Que vai ser representado pelo faraó, imperador ou rei, detinha o poder absoluto. Então, aqui uma característica muito forte no crescente fértil é o poder absoluto dos soberanos. Né? Crescente fértil, então, como a gente comentou, pois a área lembra a forma de uma lua crescente. O Egito vai ser um estado relativamente contínuo, né? Então a gente vai ter o Antigo Egito, e a Mesopotâmia, então, vai ser uma região, certo? Com diversos povos e diversas mudanças, né? Ao decorrer de toda a Antiguidade, e depois a gente vai ver na história que não só depois da Antiguidade, né? Nas demais eras históricas também, até os dias de hoje, essa região da Mesopotâmia, ela vai ter uma grande mudança. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter, o Egito vai ser meio que um estado, bonitinho, uma organização, enquanto que a Mesopotâmia é uma região, certo? Com diversos povos. Perfeito. Então, vamos começar falando sobre o Egito. O Egito, então, fica ali no nordeste da África, né? Cortado pelo fértil vale do Rio Nilo. Né? O Rio Nilo, então, vai cortar ali o Egito com suas águas, né, e suas terras férteis. Né? Tanto é que o Heródoto, né, um historiador grego, tem esse seguinte comentário, que o Egito é uma dádiva do Rio Nilo. Ou seja, o Egito, né, é um presente, né, existe por conta do Nilo. Né, a importância do Nilo para o Egito. Né, que as enchentes anuais, né, vão gerar terras férteis, né, então o rio sobe e as margens vão se tornar terras férteis. Né, então, desenvolvimento da agricultura. E reparem bem, né, o Egito, então, aqui é o continente africano, como eu disse, aqui é o nordeste da África, certo? A região do Egito. E olha só como, onde o Nilo passa, né, a gente consegue ver isso. Então, a gente está aqui com o deserto do Saara, né, a Arábia Saudita, regiões secas, e olha nesse ponto como onde o rio Nilo corta as terras férteis. Né? Então, como é importante aí o rio Nilo mesmo, né? A gente consegue ver então do espaço aí essas terras férteis. Bem, a organização do Egito, né, como um estado, como um país, né, um império, vai seguir mais ou menos uma mesma organização de diversos outros povos. Né? Primeiro, era o que a gente vai chamar de nomos, vão ser organizações tribais, né, comunidades primitivas e autônomas, que em dado momento elas vão começar a perceber, né, como a gente comentou anteriormente, a utilidade de se juntar, né, da organização social, né, conjunta, e vão formar dois principais reinos: o reino do Alto Egito, que ficava ao sul, e do Baixo Egito ao norte. Né? Aqui você pode pensar, então, conforme o rio corre. Né? O rio corre de cima para baixo, né? Devido à gravidade. Então, o Alto Egito vai ser ao sul e o Baixo Egito ao norte. Né? Então, originário do agrupamento de nomos para melhor aproveitar as águas do Nilo. Né? E aí, depois a gente vai ter com o Minés, né, ali por volta de 3000 a.C., uma unificação do Alto Egito com o Baixo Egito. Né? O Minés do Alto Egito vai conquistar o Baixo Egito e vai unificar em toda essa ideia de um Egito só, né, que a gente tem. Perfeito. E aí a gente vai ter 4 principais períodos. Não precisa decorar esses períodos, né? É só para entender mais ou menos como é a funcionalidade, como funcionou essa história do Egito Antigo. Né? A gente vai ter 4 momentos. Né? O Antigo Império, então, começa com a unificação pelo faraó Minés, e é neste momento, entre 3200 a.C. até 2300, né, que a gente vai ter algumas coisas que a gente caracteriza muito o Egito. Primeiro, são as grandes pirâmides. Né? Então, ali, a construção das grandes pirâmides, né, que é um grande símbolo do Egito, e o que é muito interessante, né, a distância que as pirâmides estão da gente, então, né, são quase 5.000 anos antes de Cristo, e a quantidade, né, de avanços tecnológicos, matemáticos, né, de engenharia que representam. Temos também a figura do absolutismo do faraó, né, então o faraó realmente como um deus na terra, um filho de Deus, né, então, né, e o poder absoluto vindo do faraó.
E a gente vai ter como principais cidades Tinis e Mênfis. Perfeito? O Médio Império, né, aqui obviamente eu reduzi muito, poderia fazer uma aula só sobre cada período. A gente vai centrar muito na cidade de Tebas, né? A Tebas vai ser uma cidade muito importante na antiguidade. No Novo Império, que aí vai ser o apogeu do Antigo Egito, vai ser quando ele vai ganhar muita força, vai conquistar boa parte, até, inclusive da Mesopotâmia, certo? Então vai ser esse momento de grandes conquistas. Porém, aí depois a gente vai ter o Renascimento Saíta, aí já 650, então olha só, né, então são quase 3 mil anos de história, né? Então vai ser o último momento do Antigo Egito independente, onde realmente, né, depois o Antigo Egito vai passar por diversos governos que eles vão comentar que não são nativos, né? A gente vai ter depois os persas, teremos depois o Egito Ptolomaico, depois a gente vai ter Roma, e aí, né, de Roma vai os domínios muçulmanos. Então seria o último momento do Antigo Egito realmente independente. Depois ele vai estar sempre sob controle de alguém, de ou seja uma potência estrangeira, ou o que eles vão chamar de dinastia estrangeira. E, né, chama Renascimento Saíta porque a cidade principal era a cidade de Sais, certo? Nesse período foi construído o canal de Ramsés, que foi mais ou menos, né, foi um primeiro esboço, podemos falar assim, do canal de Suez, né, que liga o Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo. E também, né, então esse período então termina com a invasão persa, quando a Pérsia então domina as terras egípcias. Perfeito. Algumas características então da cultura egípcia. Primeiro é o uso do papiro, que era um papel, né? Então isso já vai fazer muita diferença até no desenvolvimento de muitas coisas no Egito, porque né, em geral a gente vai ver na Mesopotâmia eles faziam isso muito com barro, né, de argila e tudo mais. E o que é mais complicado do que trabalhar com papiro, que está muito mais próximo do nosso papel. E o alfabeto deles, né, o alfabeto não, né, mas a escrita deles era por meio de hieróglifos. Eram mais de 3 mil hieróglifos. Então era algo muito complicado escrever no Antigo Egito. Por isso, tanto que, né, os escribas, né, vão ser uma classe especial, que além de ficarem responsáveis pela administração, né, terão muito conhecimento. E era algo tão complicado que depois que foi substituído os hieróglifos, né, por outros alfabetos mais práticos, se perdeu e durante muitos anos a gente não tinha contato, a gente só vai ter contato novamente com os hieróglifos e entender e conseguir traduzir a partir da Pedra de Roseta, ali por volta de 1800, com a invasão napoleônica no Egito. Né? Então, durante grande parte da história, né, principalmente da nossa era comum, da nossa era cristã, não tínhamos noção do que eram os hieróglifos. Né? A religião egípcia vai ser politeísta, ou seja, vai acreditar em vários deuses, e antropozoomórficas. O que é? Antropo de homem e zoo de animal. Então a gente vai ter diversos deuses com facetas humanas e animais. Então a gente vai ter muitos deuses com o corpo humano e cabeça de animal. Né? Então a gente vai ter o Anubis com cabeça de cachorro. Né? Então a gente vai ter muito dessa característica. Então deuses com características humanas e animais. A medicina egípcia vai ser muito desenvolvida, porque, né, uma coisa que acredito que seja extremamente comum de se saber, os egípcios tinham o costume da mumificação. E para isso, né, eles tinham todo um processo de cuidar do corpo após a morte. Isso, né, de retirar os órgãos, né, o trabalho de embalsamamento, vão fazer o Egito desenvolver uma medicina muito boa. Né? Então, devido aos trabalhos de mumificação. E, como eu disse, o Egito é realmente um Estado, então vai ser uma alta continuidade política e cultural. A gente vai ter quase 3 mil anos de Antigo Egito, né? Coisa que não vai acontecer na Mesopotâmia. A gente vai ver que, né, de tempos em tempos, troca-se ali o povo governante. O Egito não vai ter essa continuidade muito grande. E, que é muito importante, né, é a pirâmide social egípcia. Em cima da pirâmide teremos o faraó, que era considerado um deus na Terra, né, então um líder com poderes absolutos. Depois, né, os sacerdotes, aristocratas militares, que vão ser as classes, né, os sacerdotes e os aristocratas vão ser as classes que ociosas, né, não vão ter o trabalho como a gente entende trabalho, né? Então, os sacerdotes pelas funções religiosas, os aristocratas, né, os bem-vividos, podemos comentar, bem-nascidos, né? E os militares, os responsáveis pela segurança. Temos, então, né, logo abaixo, os artesãos, escribas e comerciantes.
E os escribas, né, como comentei já, responsáveis por grande parte da administração pública, né? Então o Egito, por ser algo grande, algo contínuo, necessitava, até pelo tamanho da, da produção agrícola que eles tinham, de um controle muito grande. E aí quem fazia isso eram os escribas que dominavam, né, a escrita, que não era tão fácil assim. E os camponeses, né? E logo abaixo, camponeses e escravos. E, nossa, né? Porque eles são uma coisa só, geralmente a gente divide, né? Porque escravo a gente quase não vai ter. Né? Em grande parte da história do Egito, são poucos escravos. Tinha escravidão, mas não desse jeito, de modo generalizado, como teríamos, por exemplo, durante Roma, né? Então, e a importância também do camponês, que era quem produzia, né, a principal matéria do Egito. Perfeito. Então, né, a gente fez um apanhado rápido, né, sobre o Egito, para também poder falar sobre a Mesopotâmia, que, como eu disse, é uma região. Bem, Mesopotâmia, então, é meso de meio, né, ou entre, e potamos de rios em grego, né? Então, é a região entre rios, a região entre o rio Tigre e Eufrates, né? O Tigre ao norte e Eufrates ao sul. Perfeito? E a gente vai ter inúmeros povos e sucessivos impérios, né? Principalmente por quê? Porque a região é desprovida de proteções naturais, o que é bom, né? A gente tem o fácil acesso, então é algo bom e ruim. É bom porque a gente vai conseguir uma migração mais fácil, né? A gente não vai ter povos tão isolados, a gente vai ter contatos com outros povos. Só que ruim porque é, né, suscetível a muitas invasões, que é uma coisa que vai acontecer. Né? Ali vai ser uma região sempre com muita movimentação, com muito, né? O controle da região vai passar na mão de muita gente durante toda a história, não só nessa parte da antiguidade. Bem, alguns dos inúmeros povos, né, desse momento, depois a gente vai ter outros. Os sumérios, babilônicos, assírios, fenícios, hebreus, persas e persas. Perfeito? Bem, rapidamente, os sumérios, né, ali por volta, olha só, cerca de 4.000 anos antes de Cristo, né, que vão desenvolver cidades-estado, né, as principais Uruk e Lagash, né, Ur aparece inclusive na Bíblia, né, a gente vai ver depois que Ur é a cidade, né, que parte Abraão, né, e eles já vão desenvolver uma escrita cuneiforme, né, que são mais escritas, né, como se fossem arranhados, né, então já um começo de um alfabeto mais próximo do nosso. Né? Um começo, não são ainda os sumérios que vão desenvolver. Então são essas evoluções da escrita até, né, essa ideia que a gente algo mais próximo de hoje. E, né, eles vão desenvolver muito a astronomia, principalmente porque eles tinham muito interesse da astronomia devido à religião. Né? Eles vão desenvolver muito da astronomia neste caso aqui. Então olha só que interessante, né? Muito do conhecimento já sendo produzido com o início há 4.000 anos antes de Cristo, né? 6.000 anos antes de nós. Temos depois, né, como grande povo, o babilônico, aí tudo bem que aí são quase 2.000 anos, né, entre o domínio sumério e o domínio babilônico. Né? Então, centrado na cidade da Babilônia. Teremos como principal, né, governante da Babilônia, que passa muito para a gente, o Hammurabi, ali por cerca de 1700 a.C., que vai fazer o código de Hammurabi, que a gente já vai discutir um pouquinho. E temos também os zigurates, que eram templos, eram como se fossem pirâmides, mas, né, mais perto das pirâmides, né, maias, por não serem, né, uma pirâmide bonitinha, tinha um topo diferenciado, mas já nesses grandes templos, então também um pouco desse desenvolvimento, né, da engenharia, mesmo por motivos religiosos, né, mas foi desenvolvida uma engenharia, né, diversos conhecimentos para que fosse produzido. E foram dois impérios, né? Foram dois momentos, na verdade, né? A Babilônia. A gente vai ter o primeiro Império Babilônico, a gente vai ter a ascensão de diversos povos e depois novamente outro Império Babilônico. Né? Então o primeiro ali por volta de 2000, que é realmente quando surge, e o segundo por volta de 600. Então também olhem o espaçamento, né, que tem entre os dois impérios. Bem, falando rapidamente do Código de Hammurabi, né? Vai ser o nosso primeiro código de leis escritas que se tem registro, certo? E a importância de se ter um código, né, escrito é qual? Que não se pode facilmente, né, a gente não pode mudar as leis. Que antes você falasse oralmente as leis, né, você às vezes podia, né, disturbar um pouco a lei para que ela fosse boa para você e ruim com a pessoa ali que você queria prejudicar. Com um código escrito,
Isso não acontece, né? Porque está ali escrito, não dá para mudar tão facilmente, né? Escrito em pedra, tudo ali no centro para todo mundo ver. Só que também, né, nem todo mundo, né, sabia ler naquela época, né? Nem todo mundo tinha esse contato. Então também mas aí também são as limitações da época, né? Já tem essa evolução. E a principal característica desse código de Hammurabi é a lei de Talião, né, que a gente acaba conhecendo como olho por olho e dente por dente, né? Que caso alguém te cortasse o braço, você ia lá e cortava, né, o braço da pessoa como punição. Né? Se alguém te arrancasse o olho, você ia lá e arrancava o olho da pessoa como punição. Então essa lei, né, de, de tal e qual. Aí tem um comentário engraçado que, né, a gente tem hoje um ditado, né, que é olho por olho, dente por dente, e o mundo acabará cego, né, e sem dente. Então, mas já é muito desconsiderar, é algo muito importante, né? O Código de Hammurabi é algo muito interessante, né? Então, um pouco disto. E outros povos, né? Então depois a gente vai ter os assírios ali por volta de 1300, né? Que já vai ser um povo que vai já ter um exército muito forte e organizado, então também o desenvolvimento das artes militares, que vão inclusive dominar o Egito por um tempo, né? Se vocês voltarem um pouquinho e repararem ali nos nossos períodos, vai ter ali por volta de 1300 uma lacunazinha, né? Entre a periodização egípcia, que é realmente esse domínio assírio. Depois vem aí, né, o último momento. Temos os hebreus, ali 1200, né, um pouco abaixo já da Mesopotâmia, mais ou menos assim, mas ali na região da Canaã, né, ou da Palestina, essa região pode ter esses dois nomes, que vai ter como figura central, né, vai ser um povo extremamente religioso, a figura de Abraão. Né? Abraão, então, recebe o chamado do Senhor de sair da cidade de Ur e ir para a terra prometida, que é essa terra da Palestina. Né? Que aí vai ser já uma religião monoteísta. Né? O judaísmo já é a primeira religião monoteísta aí que a gente já tem mais contato. Né? O Velho Testamento todo ali é basicamente sobre o povo judeu. Né? A própria figura de Jesus Cristo era judeu. E temos também os fenícios ali também por volta, né, de 1200, que vão ser grandes navegadores e comerciantes. Eles não vão ter um grande império, né, não vão ter uma grande nação, eles vão ter diversas cidades-estado e postos comerciais através do Mediterrâneo, certo? E eles que vão, né, fazer um alfabeto prático reduzido, que é o que a gente acaba falando que é o mais perto do nosso, né, dessa antiguidade, o mais perto do nosso alfabeto antigo, né? Uma coisa interessante, a gente vai ver depois, obviamente, os fenícios, né, vão fazer esses diversos entrepostos comerciais, comércio já começa a ganhar uma importância, a gente já não precisa mais de ter grandes rios, a gente pode, então, comercializar, mas já é uma grande evolução. Né? Esses povos, né, inclusive os assírios, que como a gente pode ver, né, 1300, 1200, eles vão surgir com, né, o declínio do Império Babilônico e do Egípcio. Né? Então, um pouco disso diz, cai esse domínio muito forte que eram desses dois impérios, então começam a aflorar outras regiões. Inclusive, depois disso, na outra aula, a gente vai ver que nesse mesmo contexto surge, né, a Grécia. E, por fim, temos os persas, que a gente não vai falar muito hoje, porque os persas vão ser assunto quando formos falar da Grécia, né? Porque eles vão, né, importunar também a Grécia. Eles vão ter um exército bem preparado, vão trabalhar muito o comércio das regiões, né? E vão ter como duas principais figuras que a gente vai ver na próxima aula, né? O Ciro, o Grande, e Xerxes. Né? Então aqui, né, reparem nesse mapa. Né? Então aqui, conforme os impérios, na verdade, eles iam, né, abraçando impérios anteriores. Né? Então, né, o Sumério, depois o Acádio, né, os aqueus, o Império Assírio, né, e o Império Babilônico. Né? Então aí vem aí que é sempre nessa região, né, entre o rio Tigre e Eufrates, né? Então sempre abraçando e sempre esse uzinho aqui, né? Porque aqui é um deserto arábico, né? Olhem só, aqui nunca teve muito interesse, que era um deserto, né? Não há nesse primeiro momento que a gente tem essa necessidade do rios de se trabalhar, né, de se dominar um deserto. E aí, por fim, né, sobre só os persas, né, eles vão chegar aqui, ó, ao Egito, né? Então, como a gente comentou, a cidade de Sais, a cidade de Mênfis, Tebas, né? Mas é o grande império ali persa, que a gente vai ver que vai importunar depois os gregos que estão para cá. Então, perfeito, meus queridos. Então, o que eu trouxe hoje para vocês foi isso, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado e amanhã a gente já começa trabalhando com Grécia. Vejo vocês lá.
Um abraço para todos vocês.